Atenção, emissoras da Rede Aurora de Comunicação de todo o Brasil. Ao toque de 5 segundos para o próximo programa. 5, 4, 3, 2, 1. Está entrando no ar o programa Colocando o Dedo na Ferida. Jornalismo, informação, enquetes, debates, tema da semana, entrevistas, utilidade pública, entretenimento e o mais importante, a participação do povo. Com a apresentação de Dr. Valmir de Lima, Anderson Gomes e convidados. Programa Colocando o Dedo na Ferida. Agora na Rede Aurora para todo o Brasil. No comando, Dr. Valmir de Lima e Anderson Gomes. Tarde, Campos, boa tarde toda a nossa região, nosso querido estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Maicon Maciel. E boa tarde a todos os ouvintes, né, que estão aqui ligadinho na Rádio Aurora, né, mais um final de semana. Hoje, feriado, dia 12 de outubro, dia das crianças. Os católicos também comemoram o dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Espero que todos estejam curtindo aí esse dia tão especial. É isso aí. Hoje o nosso programa está super especial. Nós vamos fazer o tema, né? O que as crianças têm a comemorar, né? Porque a gente pensa muito nas nossas crianças, mas com uma base familiar, onde você tem um bom salário, onde você tem condição de dar um presentinho para o seu filho. Mas a gente sabe que muitas crianças por aí... Hoje, o dia de hoje é um dia sofrido, porque às vezes ela não tem condição de ganhar um brinquedinho, às vezes ela passa mal e não tem um hospital decente para poder entrar, às vezes ela está a fim de estudar e não tem o mínimo necessário para ter uma educação decente. Então hoje nós vamos fazer um programa especial para as crianças, mas voltado para nossa realidade, né? Uma realidade que às vezes não está muito longe, não. É você pegar o seu carro, é você pegar de repente a sua bicicleta e você ir para uma zona mais distante, né? E você vê nas periferias, né, das cidades, e ali você vai encontrar uma realidade de criança tão diferente que você vira e fala assim: meu Deus, eu tenho tudo e às vezes eu acho que eu não tenho nada, né, Maicon? Valmir, eu acho que não só ir para as zonas periféricas das cidades, né? Em áreas centrais de grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, né, grandes cidades, a gente já tem isso há muito tempo, né? Crianças abandonadas que nascem às vezes de pais já moradores de rua, sem nenhum tipo de planejamento familiar. E acabam caindo no mundo das drogas, tendo que aprendendo a assaltar desde cedo para poder sobreviver, enfim, é uma série de problemas que infelizmente a gente sofre. Então às vezes a gente não precisa nem se afastar tanto da área central, das áreas centrais das cidades, para a gente observar esse tipo de absurdo. E não tem como falar das crianças, né, se a gente não falar da situação do país hoje, por exemplo, a gente vive, né, porque a criança, ela tem seus pais, seus responsáveis, né, sem seus responsáveis. Então, assim, quando a gente vive numa situação hoje que o desemprego no país está lá no alto, né, milhões e milhões de brasileiros e brasileiras desempregados, né, sem condições, fora do mercado de trabalho, fazendo bico aqui, fazendo bico ali, no mercado informal, né, sem direito nenhum, né, e essas crianças, elas sofrem por isso, porque quando seus pais estão desempregados, elas às vezes não têm o que comer dentro de casa. Por exemplo, eu mesmo que estou inserido na escola pública, terminando agora meu curso de licenciatura em geografia, mas sou bolsista numa escola estadual aqui em Campos, a gente vê casos de crianças, por exemplo, que estão na escola, crianças assim, que a gente fala crianças, adolescentes, né, entrando ali como é a rede estadual, mas crianças, adolescentes menores de 18 anos, né, ter ali sua faixa tem de tudo, né, de 12 até seus 16 anos de idade, que às vezes a única refeição que ela tem, de fato, é na escola, né? Isso é muito grave. Aí você fica pensando, por exemplo, no dia de hoje, dia das crianças, quantas crianças hoje não é nem
não tem um brinquedo, mas às vezes não tem nem o que comer dentro de casa, né? Porque a situação dos pais num desemprego, tendo que dar um jeito aqui, dar outro jeito ali. A gente vê hoje casos de famílias tendo que morar na rua por não ter condições, por exemplo, pagar um aluguel, né? E assim, o que hoje o nosso país, eu acho que fica a reflexão, nosso país oferece hoje para os trabalhadores e trabalhadoras que têm seus filhos em casa, né? De situação para eles poderem proporcionar uma vida mais confortável para os seus filhos. Isso é muito pouco. A gente tem, né? A gente vê um ataque muito grande aos trabalhadores, vê as pessoas tendo que se desdobrar em locais para poderem conseguir o mínimo de sustento, né? Com salário defasado. Nosso salário hoje mínimo é defasado, né? O salário defasado, situações muito difíceis. Então, assim, acho que fica a reflexão muito nesse sentido, né? O que hoje a nossa nação faz para as nossas crianças, né? Quando a gente vê um discurso hoje majoritário só de tirar direitos, de ter que cortar aqui para colocar ali, né? Até que ponto vale, por exemplo, fazer toda essa economia que é feita hoje, que é dita hoje pelo ministro da Economia e pelo governo federal? Essa economia para quem? Para quê? Né? Para quem? Para os banqueiros, né? Ganharem mais dinheiro do que eles ganham e as famílias não terem direito o seu sustento dentro de casa. Então fica meu questionamento aqui, né? E isso reflete diretamente na vida das crianças e dos adolescentes de todo o Brasil. O Anderson, ele está dando uma boa tarde ali pra gente. O Anderson não pôde estar presente aqui hoje por motivo de falecimento de uma tia dele na família. O Andres também está junto com a gente aí. O Andres até está falando assim: doutor Valmir, uma criança mimada, irresponsável, que é o prefeito da cidade de Campos, deixando várias crianças tristes e desiludidas em casa. Campos hoje respira injustiça, desemprego, arroxo, falta de respeito e de dignidade. Ana Cláudia também está acompanhando aqui, Rosilane do Renê também está acompanhando aqui com a gente. Sabrina Gonçalves também acompanhando o nosso programa aqui. E o pessoal pode ir entrando, pode fazendo pergunta aí pra gente, tá? O que acontece? Uma das coisas que eu acho que, agora falando no âmbito municipal, né, que essa gestão atual deixou muito a desejar, e a outra gestão também deixava muito a desejar, por exemplo, em relação à educação. A educação hoje, ela é um problema nacional. Eu, particularmente falando, eu não conheci nenhum projeto de educação mais assim, fantástico do que aquele que Darcy Ribeiro implantou, né? Quis implantar, principalmente no nosso estado. Uma época que nosso estado ele era respeitado em todo o país, justamente pelo modelo de educação de Darcy Ribeiro, onde as crianças tinham condição de ir para o colégio, tempo integral. Lá elas tinham 4 refeições diárias, lá elas tinham o ensino básico que você tem que ter, e ainda por cima tinha aula de arte, tinha aula de música, tinha aulas que mantessem aquelas crianças dentro de um colégio, mas no sentido de saírem ali, de saírem daquele ponto que elas viviam, que muitas vezes não tinha comida dentro de casa, muitas vezes convivia com o tráfico de drogas, muitas vezes convivia com um ambiente, às vezes, que um pai pode ser alcoólatra e bate na mãe, e bate na irmã. Então, assim, todo esse conflito, ela ficava ali em tempo integral, e não é que esse conflito acabava, mas minimizava e dava um ponto de esperança para essa criança ser alguém um dia. E, sinceramente, os outros governos que foram vindo, eles acabaram com essa esperança. Hoje um colégio público, ele nada mais é do que um grande desafio para o professor que está trabalhando nele, onde o professor ele não tem um salário digno, onde o professor ele não tem equipamentos dignos suficientes para poder chamar a atenção dessa criança, e os colégios, a maioria, viraram pontos de tráfico. Infelizmente, é uma perspectiva muito ruim para essa criança poder ter um futuro, né, Maico?
Valmir, foi muito bem lembrado o projeto do professor Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, inclusive, dizia que a crise na educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Mas acima do projeto educacional que Darcy Ribeiro desenvolveu, você tem um outro ponto importante, é a vontade política. Porque Darcy Ribeiro não adianta, criou todo o projeto, tá lá, tá pronto, tá feito. Mas se não tivesse um governador que pensasse nisso, que foi, na época, o governador Leonel Brizola. Leonel Brizola pensava nisso. O Brizola, inclusive, dizia que naquele debate do ECA, né, do Programa de Estatuto da Criança e do Adolescente, que hoje funciona, que eu acredito que seja um avanço, mas que não adianta ter tantas leis, se a criança passa fome em casa. Se a criança não tem o que comer, se o prato dela está vazio. E o projeto do Centro Integrado de Educação Pública, que é o CIEP, famoso Brizolão, né? O pessoal conhece popularmente como Brizolão. É justamente isso. A criança entrar de manhã dentro da escola, sair no final do dia, para, primeiro, para os pais também terem condições de trabalharem e saber que seus filhos estão num lugar seguros, bem alimentados e recebendo o conhecimento que deve receber, né, participando. E o CIEP, quem teve a oportunidade de entrar já no CIEP, sabe da estrutura que é a escola. Não é uma escola de puxadinho, não é uma escola que você vai lá, precisa de uma sala, você constrói. Não, o CIEP tem estrutura, uma escola que já vem pronta, não só com a parte com o prédio principal, mas com biblioteca, né, que hoje, quantas escolas no Brasil, hoje escolas públicas, nem sequer a biblioteca tem, com espaço para as crianças, né, para lazer, tinha uma quadra, né, poliesportivas para as crianças. Tinha CIEP, inclusive tinha piscina. Piscina, você imaginar piscina numa escola pública é só para escola de gente rica, né? Imagina só o filho de um trabalhador ter acesso a isso. E é isso que você falou, a criança entrava no CIEP e além das aulas normais que elas tinham todo esse acompanhamento cultural e esportivo, né? Você tem uma alternativa para essas crianças e além da alimentação, que é importante, mas educação. E educação não era só na sala de aula, mas educação bucal, que você mesmo é dentista, sabe disso, né? Mas quantas crianças nem sabiam o que era escovar dente, né? De ter essa educação dentária dentro da escola, de ter acompanhamento médico, porque muitas crianças não tinham esse acesso, né? Psicológico, né? Então, assim, o CIEP tá aí, ele tá pronto, né? Quantos CIEPs hoje existem no estado do Rio de Janeiro? Só falta voltar a funcionar. Infelizmente, os governadores que vieram posteriormente, né? Moreira Franco, que foi preso recentemente, é só a gente pensar nisso, né? Infelizmente, o governo Rosinha, o governo Garotinho também não deram continuidade, muito menos o Cabral, né? E aí, o CIEP tá aí, abandonado, uma estrutura incrível, de manutenção baixa, porque é um prédio pré-montado, né? Quem conhece a UENF aqui no estado do Rio, aqui em Campos, é a mesma estrutura, né? Então, assim, é um prédio que ele tem um custo de construção muito barato e um custo de manutenção muito barato. Porque ele não precisa, por exemplo, quebrar a parede para botar um encanamento, é tudo por fora, por exemplo. Então, assim, a gente fica pensando, qual o interesse, né? Porque hoje a gente vê o discurso do governo tanto, tem que economizar. Por exemplo, um prédio desse que é barato, por exemplo, não é construído hoje. Você prefere, apesar desse discurso da economia, mas você não constrói, não busca alternativas de qualidade que de fato economizem. Muito pelo contrário, a gente vê esbanjar mesmo o dinheiro público, né, sem pensar na qualidade, sem pensar de como isso vai funcionar. Então, o exemplo que você deu é muito pertinente, né, e é muito caro, principalmente para nós aqui do estado do Rio de Janeiro, pensar no CIEP hoje a situação que está abandonado, né, muitos aí já fechados, entregues, né, ou os que funcionam não mantendo o projeto hoje de educação pública integrada, coisa que em países da Europa ou até nos próprios Estados Unidos isso é uma coisa normal. A criança entrar lá, sair no final do dia, né, e ter acesso à cultura, ter acesso ao lazer, além da educação normal. E uma coisa também que me deixa estarrecido na nossa cidade, aqui agora a gente falando no âmbito de Campos, Marco, é o seguinte, você vê aí, nós temos 25 vereadores lá na Câmara Municipal, mas a gestão, né, do prefeito Rafael Diniz, juntamente com o secretário de Educação, tudo, mas a gente não vê
e eu estou falando agora dessa gestão, mas de outras gestões também, a gente não vê investimento em educação. A gente não vê nenhum projeto sendo alçado lá a favor da educação. O que a gente tem visto ultimamente muito, e recordes, são as moções de aplauso. É moção de aplauso para isso, moção de aplauso para aquilo. E assim, as nossas crianças, elas estão jogadas ao léu. Simplesmente isso. Teve uma época que a gente trouxe aqui algumas professoras, eu sempre falo isso, tem colégio aí, Maico, que a criança encosta a mão na parede, ela leva choque. Tem colégio aí que você não tem um componente nutricional para você comer. Come aquilo que tiver, você está entendendo? Então, assim, não tem o mínimo, um papel higiênico dentro do banheiro. Então, assim, aí a educação que está bem retrógrada. Então a gente não vê projetos relacionados à educação, não vê projetos de investimento à criança. Aí você pega, por exemplo, vai ter agora ali na Arthur Bernardes, né? Aquele evento para crianças, para os pais levarem as crianças, aquela coisa toda. Mas eu te digo, Maico, aquela criança que não tem o que comer dentro de casa, ela vai estar nesse evento? Provavelmente não. Ela não é vista pelo poder público. Eu acho que esse que é o grande X da questão. Não é à toa que o Brizola foi tão atacado, né, durante seu governo por justamente implantar esse modelo de educação. Porque não é interessante ter o filho de pessoas mais humildes tendo acesso a essa educação de qualidade. Não é interessante. E entrando um pouco nessa realidade de campus, né, a gente tem que olhar nosso IDEB. Nosso IDEB é um dos mais baixos do estado do Rio de Janeiro. E a gente tem que sempre fazer aquela recordação dos recursos dos royalties que entraram em campus, né? Acho que eu falei isso até semana passada, de 1997, com a quebra do monopólio da exploração do petróleo, né, no Brasil, né, assinado pelo o presidente Fernando Henrique Cardoso. Até agora, dezembro de 2018, do ano passado, foram mais de 24 bilhões de reais, de 97 até 2018. Então, assim, é um pouco mais de 10 anos, né? Não chega... Então, assim, bem mais de 10 anos. Então, assim, o quanto de recurso que entrou nessa cidade e qual legal... Isso a gente está falando só de royalties de petróleo, 24 bilhões de reais, fora as outras receitas, né? IPTU, imposto das empresas, etc e tal. Só de royalties do petróleo foram 24 bilhões. E qual foi o legado que todo esse dinheiro deixou? Qual foi o legado? E hoje a gente vê aí o desespero dos prefeitos da nossa região, né, inclusive do atual de Campos, dos deputados, do governador Witzel, né, etc. Desespero pela lei da partilha, que está para ser aprovada no STF, o desespero de perder esses recursos. Mas eu fico pensando, qual foi o legado que esse dinheiro todo deixou para nossa cidade? Só fazendo um recorte, não estou falando nem do estado do Rio de Janeiro, porque, por exemplo, Macaé e Rio das Ostras ainda tem um IDEB melhor que a gente. Estou falando de Campos. O IDEB de Campos é nível de cidades pobres, por exemplo, da região nordestina do Brasil. Aliás, cidades do Nordeste muito mais pobres que a gente tem um IDEB muito melhor. Tem um IDEB muito melhor. Então, assim, qual foi o legado? A gente tem uma educação modelo de qualidade? Não, nós não temos. Nós temos isso aí. A escola que a criança mete a mão na parede e toma um choque. Quando chove, é goteira. Qual o legado que esse dinheiro deixou? Pelo menos deixasse para a educação no nosso município, uma educação pública de qualidade, uma educação, escolas de qualidade, né, com infraestrutura, né, da criança tendo acesso, mas a realidade não é essa. O professor desvalorizado, extremamente valorizado, né, com salário defasado, com, às vezes, perseguição, né, com uma série de problemas, né, estrutura precária que tem que encarar, né, qual a motivação que o professor tem hoje, que às vezes a gente fica, o professor não fez isso, não fez aquilo, a gente fica pensando, qual a motivação que o professor tem, né, salas superlotadas, como é que você dá conta, às vezes, de adolescentes ou crianças com uma sala de 40 alunos, é difícil. Você pensa só você conseguir dar conta do seu filho, imagina de 40 alunos. Então, assim, qual o legado? Não tá aí, né? Nem isso se quer deixar para nossa cidade. Infelizmente, a gente perdeu a oportunidade histórica que Campos teve, né? De 10, 15, 20 anos de alavancar nosso município para um desenvolvimento econômico e social sustentável para as próximas gerações, e a gente não está colhendo isso. Muito pelo contrário, a gente colhe agora mais dívida, a gente colhe agora, né, muito mais dificuldade, coisa que a gente não deveria ter feito, que infelizmente
aí a gente não pode personificar. Dizer que foi uma pessoa ou duas. São gestões, foram gerações que deixou essa grande oportunidade passar. Nos comentários aqui, o Ivan Machado, ele diz: muito bom, parabéns, amigos. O Andres Azevedo Ribeiro: o futuro das crianças hoje em campos é preocupante, incerto e desastroso com esse governo e essa gestão. A preocupação dele é gravar vídeos mentirosos e promover corridas. E aí eu não entendi depois o que ele escreveu ali. Fora esse prefeito, pior da história, o José Antônio Leitão está dando parabéns pelo programa. Uma coisa também que eu não consigo entender dentro do nosso município é o seguinte: por quê? Porque eu sempre falo aqui da questão da estratégia saúde da família, né? Que infelizmente deixaram ela acabar no nosso município. Né? Mas ela não acabou, está funcionando 5%. Para mim, 5% praticamente acabou. Né? E juntamente com o programa da Estratégia de Saúde da Família, nós temos um programa interessante que é o PSE, que é o Programa Saúde na Escola. Esse programa Saúde na Escola, além da criança ela ter acesso a médico e ao cirurgião dentista, ela também tem acesso a psicólogo, ela também tem acesso a fisioterapeuta, né? E são hoje estruturas muito importantes. Eu sempre digo o seguinte: hoje o psicólogo ele é fundamental dentro de qualquer escola. Porque hoje a quantidade de crianças doentes que nós temos hoje, doentes como, Valmir? De diversos tipos. Hoje nós temos uma doença matando muito, que é a questão da obesidade, né? Mas a criança não tem comida em casa. E como que você está falando que a criança está obesa? Às vezes a obesidade, ela não é um problema só porque a pessoa come muito, não. Às vezes ela é causada por questões sistêmicas, às vezes é causada por uma ansiedade muito grande, uma ansiedade de repente que aquela criança chega em casa, ela está vendo abusos constantes, ela está vendo o pai espancando a mãe todo dia, ela está vendo que as condições dentro de casa não estão boas e aquilo provoca o nervosismo dela e ela vai para a escola, acaba sofrendo bullying, acaba às vezes sofrendo uma própria violência dentro da escola. Então ela precisa de um acompanhamento psicológico disso. O programa Saúde da Escola, ele te dá essa capacidade, um acesso gratuito, não só à criança, mas como os pais também, porque muitas vezes você precisa chamar os pais também, integrar todo mundo no sentido dessa criança ter uma melhor condição de vida e um melhor rendimento, né? Então nós estamos hoje com problemas como depressão, ansiedade, entre outros provocados por esse mundo que a gente vive hoje. E simplesmente o que a gente vê são vereadores e são, e eu vou falar no âmbito geral, vereadores, os deputados estaduais, deputados federais, a gente vê esse povo todo discutindo coisas tão fúteis, coisas que não vão trazer nada de avanço para o nosso país, enquanto a maior reforma ainda não foi discutida, que é uma reforma profunda da educação. É a gente conseguir investir em educação, é investir naquele que não tem, para ele ter condição de lá na frente, ele ser alguém na vida. E quando ele for alguém na vida, com certeza ele vai dar um retorno. Ele vai dar um retorno a todo esse investimento que foi feito nele. Então está na hora dos nossos governantes colocarem um pouco a consciência de que precisamos ajudar os mais favorecidos. E eu acho que o mais importante, Maico, tem criança, Maico, que vai para a escola para ter pelo menos uma ou duas refeições foi o que eu disse. Naquele período que fica lá. Outro dia eu estava conversando com uma moradora de rua lá no centro e ela tem uma criança. E por incrível que pareça, a criança dela estava com uma mochilinha de escola. E eu perguntei para ela, falei, poxa, que legal, você conseguiu, você manda seu filhinho para a escola, né? Ela virou e falou assim, doutor, eu mando por 2 motivos. Ela, doutor não, ela falou, senhor, eu mando por 2 motivos. Primeiro, eu sei que lá ele vai ter comida. Segundo,
eu sei que lá ele vai estar aprendendo a ler e escrever. Então você ouve isso, Maico, e você vê a quantidade de dinheiro que é jogado fora, que é roubado nesse nosso país, que sai pelos ralos. Aí quando você vê um governo federal, ele tirando verba da educação, tirou da superior porque disse que precisava investir na de base. Aí 2 meses depois ele vai e tira investimento da de base. Então assim, o que vai ser dessas crianças? Inclusive cortou recurso do Programa Nacional do Livro Didático, que é muito grave isso, tirar recursos do programa, o livro que a escola recebe na escola. Inclusive o Fundeb está ameaçado, né? O Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, né? Que ele tem um plano que é de 10 anos, eu não lembro exatamente agora, que precisa ser renovado agora, né? Inclusive existia uma proposta, né, de aumentar a participação desse fundo com o dinheiro do governo federal, e o ministro da Educação, o senhor Weintraub, né, foi contra isso. Inclusive isso demora, inclusive cai um pouco a gente se pergunta, né, o atual presidente da República, ele foi eleito com aquele, dos slogans dele, era aquela questão de mais Brasil e menos Brasília, né? Eu fico pensando, como assim mais Brasil e menos Brasília, se quando você deveria aumentar a participação do governo federal nesse fundo para você conseguir levar mais recursos, principalmente para municípios brasileiros que não têm tanto recurso, né? Cidades que passam dificuldades, né? E você vai contra isso. Então, assim, isso é muito grave a gente parar para pensar nisso. E é justamente o que você falou, né? Na verdade, não tem que ter corte em parte nenhuma do setor da educação, nem na superior, nem na educação básica, porque não adianta também você investir, primeiro então vamos investir na base para depois chegar no superior. Gente, não adianta você ter a melhor educação básica do mundo se a criança não ter perspectiva de fazer uma universidade, uma faculdade ou um curso técnico. Não adianta, porque aí ele vai estudar numa educação tão boa se depois não tem mais não tem uma continuidade. Então o nosso país, ele tem recursos sim para garantir tudo isso, não só a educação básica, mas a educação superior. Eu posso falar isso como hoje universitário, falar da situação da universidade pública no Brasil, que é caótica. Infelizmente foi criada uma imagem criminalizando a universidade, sendo que na universidade é isso. Você tem pessoas comprometidas, né, professores que são pesquisadores, estudantes que estão ali trabalhando, servidores que estão pensando, que estão fazendo pesquisa para desenvolver o nosso país. E aí não é só a gente vê, porque aquele que fuma maconha, que não sei o que lá, não sei o que lá. Essa criminalização, será que droga só existe dentro da universidade? Né? Inclusive foi pego droga no avião do presidente. Então, assim, a gente tem que parar para pensar isso. A droga está em todos os lugares. Não está só na universidade. A universidade não é uma ilha, não está descolada do país. Né? Então, assim, esses problemas, ele existe. Mas olha só, quantas pesquisas a gente tem, por exemplo, na área de saúde que são desenvolvidas, que são importantes para o nosso desenvolvimento. Né? Aí a gente acaba com todo essa estrutura que o Brasil hoje existe, por exemplo, universidade que desenvolve pesquisa, né? E a gente vai depender o quê? Tudo lá de fora? Tudo lá de fora. Tudo, se a gente não pode desenvolver mais nada, porque a gente vai depender tudo dos americanos, dos europeus, dos chineses, dos japoneses, porque a gente não vai ter tecnologia. Porque é isso que está em jogo. Quando você ataca a universidade pública hoje no Brasil, o que está em jogo é isso, é a nossa soberania de pensar, de criar alternativas para o nosso país. Mas, infelizmente, né, parece que é tudo muito simples, mas não é muito complexo. E isso reflete na educação básica. Porque quando você ataca a universidade, qual o professor que você vai estar formando? Que vai estar lá na escola, né, dando aula para o seu filho, para sua filha, ou para o seu neto, ou para o seu sobrinho, para sua sobrinha. Né? Eu acho que é isso que a gente tem que discutir. Uma educação pública superior também de qualidade, e a privada também, né, que cumpre um papel importante dentro do nosso país. Né? Se você diminui isso, você não vai ter professor, você não vai ter médico. Porque você acha que o médico que te atende pode ser na rede privada ou na rede pública. Ele é formado aonde? Do nada? Num curso do YouTube? Não é. Ele passa por uma universidade, ele passa por um curso superior, ou para um engenheiro. Daqui a pouco, então, a gente vai formar engenheiro como? Né? Vai os prédios tudo cair. Então, assim, a gente tem que avaliar isso, que não é só cortar.
só cortar, só tirar dinheiro, e esse dinheiro vai para onde, né? Pelo menos eu sei para onde vai. Vai não só pro dinheiro de quem está lá em Brasília, o bolso de quem está em Brasília, mas para os banqueiros também. Afinal, o Santander garante o seu lucro mundial aqui no Brasil, da taxa de juros altíssima, que inclusive a gente paga com dinheiro público. Quando está falando de cortar, está falando disso. O Brasil que mais dá dinheiro para banqueiro. Já basta que ele já tem, do que explora o trabalhador. Mas ele quer pegar mais e pega do setor público. O Germando está acompanhando a gente aqui. Boa tarde, doutor Valmir e Maico. Estou na audiência. O pessoal ansioso aí para você estar voltando, tá, ô Germando? Ana Maria Machado dando boa tarde. A Calu Oliveira, a educação é a base. Professor é formador de todas as profissões. Tem que ser valorizado e respeitado. Elaine Leão aqui com a gente também. Elaine Leão, oba, cheguei. Que bom que você chegou, Elaine. Então, aí quando a gente vai falar então sobre a educação, agora eu volto aqui ao nosso município, que é dentro da nossa caixinha de realidade, e você está falando aí sobre a questão da universidade, né? Você vê, por exemplo, que cidades vizinhas, né, eles têm um programa que quando a pessoa ela é pobre e moradora da cidade e ela passa em alguma universidade privada, o poder público, a prefeitura municipal, ela custeia o pagamento das mensalidades. E também passagem. E também... A maioria disponibiliza um ônibus, né? Isso, aqui isso em Campos, aí. Por exemplo, a gente pega 28 de março em horário de pico, você vai ver um monte de ônibus parando na Estácio, na UF, no IF, no ENF. Então, olha para você ver. São pessoas, são gestores que eles pegam o dinheiro que vem dos royalties, recebem muito menos do que Campos recebe e pega uma parte desse dinheiro e investe na educação dessas pessoas. E aí eu fico perguntando, a maior fatia do bolo é a nossa. E agora, daqui 20 dias, provavelmente no dia 20 de novembro, nós vamos ter o julgamento para a partilha dos royalties. E Campos pode perder a arrecadação assim de uma forma drástica. Aí, às vezes me pergunto, Valmir, como é que Campos vai sobreviver sem o dinheiro dos royalties? Aí eu respondo da seguinte forma. O dinheiro dos royalties é quanto que foi mesmo, ô Maico? Fala aí o total. De 97 até agora, 2018, dezembro de 2018, pouco mais de 24 bilhões. 24 bilhões, vamos arredondar. 24 bilhões. 24, não é bilhões. 24 bilhões de reais. Olha o que nós deixamos, a cidade que nós deixamos para as nossas crianças. As usinas praticamente quase todas faliram. O setor de olaria faliu. Nós éramos uma cidade universitária. Hoje diminuiu muito esse quesito. Muita gente já não vem mais para Campos fazer faculdade, né? Visto que você vê que hoje, por exemplo, a faculdade de odontologia, na minha época, ela tinha em torno de 700, 800 alunos. Hoje, mal chega a 200 e poucos alunos. Então, o que a gente pôde observar em Campos? Hospitais falidos, a educação sucateada e uma cidade de total desemprego e baixíssima perspectiva da população. Porque hoje você vira para o campista e fala assim, o que você espera de Campos? Ele não sabe o que ele te fala. Ele está de cabeça baixa. O pai de família está de cabeça baixa. Você vê agora esse problema que aconteceu aí com os servidores. Ontem eu perguntei a um servidor, falei com ele assim, todo mundo já recebeu? Ele sabe o que ele virou? Não, Valmir. Tem gente que ainda não recebeu. Hoje é dia das crianças. Esse pai hoje, ele de repente não pôde dar um presentinho para o filho dele. Então, eu pergunto, 27 bilhões, qual foi o avanço que a nossa cidade teve? Nenhum. E nós não estamos falando agora do governo Rafael Diniz, não. Nós estamos falando desde 1997.
de 1997 até os dias atuais, qual foi o avanço que Campos teve? E aí tem gente que me pergunta, e aí, como que nós vamos fazer? Eu falei, simples. Nós vamos ter que fazer os programas que toda cidade pequena faz. Você vai ter que voltar com o programa de saúde da família, você vai ter que fazer o programa saúde da escola, você vai ter que fazer programa de agricultura de base, que é financiado pelo governo federal, você vai ter que fazer programa de incentivo do governo federal. Aí você vai ter que recorrer novamente aos programas, mas aí quando você recorre aos programas, aquele dinheiro ele vem para quê? Ele vem específico para aquilo. Dificilmente você vai ter como usufruir de outra forma esse dinheiro. E aí que eu acho que de repente nossa cidade pode voltar a avançar. Ah, você torce para que perca? Não, eu torço para que permaneça. Mas eu torço para que gestores apareçam dentro do nosso município com o mínimo de clareza possível para trabalhar para quem realmente precisa. E hoje, especificamente, a gente está falando das crianças de Campos. Se você for para a Baixada, se você for para zonas ali da região de Guarulhos, ou até aqui mesmo, próximo ao centro, você vê que as crianças que precisam do poder público, Marco, elas estão abandonadas. E aí, aquela criança que vive numa comunidade, às vezes, ela está com vontade de comer um doce, ela está com vontade de ter uma roupinha, ela está com vontade de ter um calçado porque o dela está rasgado, e ela passa nas vielas da comunidade dela e ela vê o pessoal que está dentro do tráfico com um cordão, que vê eles com um sapato novo, que vê eles com um celular. Aquilo ali acaba fazendo o quê? Essa criança acaba entrando para um mundo que vai levar ela à morte, ou que vai levar ela à prisão, ou que vai levar ela ao vício. Mas por quê? Porque ela não teve um mínimo de oportunidade, porque o governante, em vez de estar preocupado em pegar o dinheiro público e investir no futuro daquela criança, não, ele está preocupado em fazer licitações milionárias para poder encher o bolso dele e de todos que o circundam. E isso eu estou falando a nível nacional, porque isso é um retrato da maioria das prefeituras e na maioria dos governos do nosso país. Então, é uma perspectiva muito ruim. Eu falo, a gente tem a responsabilidade, Maico, não é de melhorar a nossa vida, não. A gente hoje tem a perspectiva de tentar construir um Brasil diferente para melhorar a vida dessas crianças que um dia vão ser o futuro do nosso país. É nisso que eu procuro pensar. E nós estamos sem perspectiva. Valmir, o que você acabou de falar, inclusive, para mim é um ponto de reflexão muito caro. Quando a gente anda por alguns lugares, isso até fazendo um recorte aqui para Campos, né? Quando a gente vê alguns adolescentes, jovens, né? Às vezes entrando por esse caminho, o tráfico de droga ou da criminalidade, do crime, né? Eu fico pensando quantas cabeças pensantes a gente perde, assim, para isso. Quantos bons médicos, bons engenheiros, ou bons eletricistas, enfim, quantos bons profissionais, quantos Einstein, eu gosto de dar esse exemplo, né? O Einstein, um grande cientista, quantos Einsteins a gente perde no nosso país hoje para isso. E a gente tem que ir muito mais profundo, que não é só uma criança e tudo mais, é a capacidade intelectual do nosso país de crescer que a gente joga pelo ralo. Porque é mais do que, além de ser numa vida, é a capacidade intelectual de estar desenvolvendo o nosso país. Economicamente, socialmente, politicamente, que a gente vê morrendo aí todo dia. Só em Campos. Isso só em Campos. A gente vê isso, né? Então, assim, a gente tem que parar para refletir o que está sendo construído
hoje no nosso país, né? Eu estava vendo um amigo aqui comentou, né? Mas o PT destruiu o país em 16 anos. Eu acho que, respondendo, eu não sou nenhum grande fã dos governos do PT, né? Tenho lá minhas críticas, mas a gente tem que fazer uma análise histórica sobre o que representou o governo do ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma. Eu acho que foi um governo que teve seu auge econômico no país. Quem viveu esse período sabe muito bem que o Brasil tinha emprego, estava crescendo, e isso é inegável. É inegável que o Brasil cresceu. Por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, que era presidente, poucas pessoas sabem disso, criou uma lei que proibia, por exemplo, abrir curso técnico no país federal. Era proibido, era crime praticamente do país abrir curso técnico, né? O Lula expandiu a rede federal, né? Por exemplo, o IFE Guarulhos, aqui em Campos, é fruto disso, a expansão do IFE Centro também. E IFES, hoje, que tem em São João da Barra, em Bom Jesus Tabapuana, né? Em Quissamã, né? Enfim, é só isso, só aqui na nossa região. Então, assim, teve o seu momento auge, mas eu gosto de falar que o governo do PT foi aquela história do Três Porquinhos, sabe? Aquela história do porquinho. O primeiro porquinho fez aquela casa dele de palha, né? E foi isso. Fez uma casa muito bonita, mas foi de palha. E na primeira crise, levou. Que foi no governo Dilma. Foi a primeira crise. Bateu, levou. Com um discurso, né, econômico, e a gente tem que analisar isso friamente. Sem paixões ideológicas, né, porque gosta de A ou gosta de B. A gente tem que ter senso crítico e olhar isso friamente. Com um discurso econômico que se mantém até hoje. Hoje a nossa economia, ela não está na mão do setor produtivo do nosso país. Hoje ela se encontra na mão do setor bancário. O setor financeiro especulativo, que só quer pegar o dinheiro de tudo que a gente produz para especular, para ganhar mais dinheiro. E quando isso dá certo, eles ganham e a gente fica um pouquinho com as migalhas. Mas quando isso começa a dar errado, meu amigo, eles querem manter o lucro deles e a gente que se dane aqui atrás. A gente que corte na saúde, que tire dinheiro da educação, que tire dinheiro do setor público. Porque é assim que funciona. E se a gente for parar para analisar, por exemplo, a mesma equipe financeira que estava no governo da Dilma, no final, né, o Joaquim Levy, né, entre outros, permaneceu no do Temer após o impeachment de 2016. E o Brasil não cresceu, o Brasil, né, gerou mais crise ainda, né, a crise só se aprofundou, e é hoje o que praticamente continua no governo Bolsonaro. Apesar que o Joaquim Levy, que a gente falava que era o Joaquim Mão de Tesoura no governo Dilma, né, hoje já saiu do governo Bolsonaro, mas a essência econômica é a mesma, que é o quê? Privilegiar o setor financeiro especulativo. E isso não tem diferença para mim do governo do PT e do governo atual. Para mim é exatamente a mesma coisa. Não muda muita coisa. Mas sim, a gente tem que analisar esse crescimento, esse processo histórico que o nosso país, fazer justiça em algumas coisas, mas ser bem franco, realmente isso foi muito danoso e continua sendo danoso para o nosso país. E uma coisa que eu acho que a gente perdeu muito, aí eu vou falar assim, da época que eu estudei para os dias de hoje, né? Eu terminei meu segundo grau em 1999. Então, ou seja, eu entrei na escola na década de 80 e saí no final da década de 90. Então, na minha época, eu acho que a gente tinha um ensino público de qualidade. Eu, por exemplo, só estudei em colégio público, até o segundo grau eu fiz colégio público, depois eu fiz a universidade, ela foi particular, mas também eu a fiz porque, graças a Deus, eu consegui bolsa, mas nós tínhamos, por exemplo, disciplinas, né, que eu acho super importantes, que foram retiradas da grade curricular, como OSPB, moral e cívica, essa questão de, podem achar bobeira, mas de você cantar os hinos lá no pátio antes de começar a aula, isso trazia isso trazia uma essência de Brasil. Eu acho que de 2000 e alguma coisa em diante, nós fomos perdendo essa educação,
nós fomos pulverizando a educação. Essa questão de que hoje você é obrigado a passar o aluno, essa lei, né? Você é obrigado a passar o aluno. Então, assim, a escola virou uma coisa que você faz o que você quiser e está tudo bem. Nós tínhamos, por exemplo, respeito ao professor. Se o professor te chamasse a atenção, você pode ter certeza. Você chegava em casa e sua mãe ia te corrigir de alguma forma. Ô, Valmir. Então, eu acho que essa coisa, essa essência, ela foi perdida. De 2000 para lá, a gente perdeu um pouco isso. E juntamente com isso, a gente perdeu também o incentivo à educação. Porque eu acho, Maico, que antigamente nós tínhamos pessoas que eles queriam investir em educação, né? Como a gente falou aqui sobre o Brizola, como eu também cito o Tancredo Neves, fez um trabalho educacional muito bem dentro de Minas Gerais. O Ulisses Guimarães era uma pessoa que defendia muito a questão da educação. Então foram pessoas que eles queriam deixar algum legado para a educação, né? E isso, eu não sei o motivo do que foi se perdendo, e hoje a gente tem uma educação pública péssima. A palavra é essa. Hoje a nossa educação pública, hoje ela é péssima. Hoje o aluno, para ele conseguir formar, para ele conseguir ser alguém na vida, ele tem que correr muito atrás. E olha que hoje a gente tem uma facilidade que na época a gente não tinha. Hoje você tem internet. Hoje você vai fazer uma pesquisa, qualquer coisinha que você citar lá no Google, vem a ficha corrida de tudo que você está precisando. Antigamente você tinha que ir para a biblioteca, pegar uns livros desse tamanho chamado Barça. E ali no Barça você tinha que ir procurando para ver se tinha alguma coisa no Barça para você poder fazer a sua pesquisa. Então, ou seja, antes a gente tinha que correr muito atrás. Hoje a coisa facilitou, mas a educação está cada vez pior. Mas sabe que, Valmir, você falando sobre essa questão do aluno, da reprovação, por exemplo, automática, que é um grande problema, mas isso acontece mesmo hoje essa lei caiu, né? Mas isso é quase ainda existe dentro da escola, porque o professor ele vai passar o aluno por um motivo muito simples, né? É a tal da meritocracia. Porque o Brasil, o Estado brasileiro, ele inverte as coisas. O que acontece? O certo é você, quando detecta numa determinada escola que está tendo problema, é lá que você tem que investir mais. Lá você tem que destinar mais recurso para quê? Para você resolver o problema. No Brasil, ao contrário. Se criou uma ideia de uma concorrência, de uma disputa entre as escolas, que quem tem melhores resultados, né? E aí pouco se importa se o aluno está aprendendo ou não, o que importa é a nota, porque a gente é avaliado também internacionalmente, né? Tem várias avaliações internacionalmente, compromissos internacionais que o Brasil assumiu, por exemplo, a questão da alfabetização, né? de acesso à educação, enfim, entre essas coisas, mas o Brasil faz o contrário. O Brasil justamente destina mais recurso para onde está dando certo, para onde as notas são melhores. Tudo bem, é claro que deve ganhar um mérito por isso, mas você não pode abandonar a escola que está tendo mais dificuldade. Eu acho que esse é o X da questão. O Japão, por exemplo, é um modelo em relação a isso. O Japão, apesar de alguns problemas, mas o Japão, o que acontece? A escola que está tendo mais dificuldade, o que está acontecendo ali? E é ali que a gente vai... O que está acontecendo para essa escola ter uma nota tão baixa? E ali você investe mais, você destina mais recursos. Mas no Brasil, não. O Brasil é justamente, parece que quem tem mais ganha mais, e quem tem menos nunca ganha menos. E aí acontece essa diferença tão grande entre as escolas, né? E o que eu acho interessante na educação japonesa também é que a criança, antes de ser alfabetizada, ela aprende a respeitar o próximo, porque elas chegam na escola, são elas que ajudam a preparar a merenda, elas que ajudam a servir os amiguinhos, elas que limpam a sala antes do outro período poder entrar. Então isso acaba sendo uma rotina. Eles têm uma escala de que cada sala vai fazer isso tal dia, então acaba virando uma rotina. Eu acho assim um método educacional muito, muito legal, até porque se você for ver, os melhores carros são de tecnologia japonesa.
e tudo que envolve tecnologia, computador, chips, você vê que as melhores tecnologias são do Japão, né? Então, eu acho muito legal o método educacional lá do Japão. Não, agora, e inclusive, levando-se em conta também que é um país pequenininho, né? E o nosso país, ele é um continente, dimensões né? continentais, mas dá para fazer. Dá, com certeza. Isso não é uma desculpa. Dá para fazer. Inclusive, acho que ano que vem, né? Que a gente tem a Olimpíada. É 2020, eu não lembro. Ano que vem nós temos Olimpíadas, inclusive é em Tóquio. E uma das bases do Brasil de treinamento, lá em Tóquio, né? Da delegação brasileira que vai estar viajando, representando o Brasil nas Olimpíadas, vai inclusive usar a estrutura de uma escola pública de Tóquio. Você vê o tamanho da estrutura da escola. Uma escola pública em Tóquio vai receber a delegação brasileira, né? E vai estar sediando, né? Algumas partes esportivas vão poder ser feitas lá. Se o Brasil tem receita para isso, tem um pouco. O sistema, por exemplo, hoje seguiu o modelo do Instituto Federal Fluminense. Uma educação de qualidade, o aluno entra, tem estrutura, tem acesso, tem alimentação, tá aí. Você federalizar, por exemplo, a educação básica é um caminho, talvez, para isso, né? Você injetar recursos. A gente precisa ir muito longe. A gente basta olhar as notas, né, do ranking das melhores escolas do Brasil, por exemplo, no Enem. A gente pode observar que do ensino público, a maioria dos institutos federais, né? A maioria justamente vem das escolas federais, né? Que são públicas, né? Mas que ainda são muito poucas no nosso país. Então a gente tem que talvez ali comece um pouco o caminho, a gente começar a entender o caminho, o que a gente pode fazer num país tão grande, tão continental. Bom, a Elaine Leão, ela escreveu assim: amigo, peço que lembre a todos que vários servidores ainda não receberam seu salário esse mês. A gente falou aqui já, Elaine, que o pessoal não tinha recebido salário e que muitas criancinhas aí iam ficar sem presente porque os servidores aí não receberam os seus salários. Andres, o Brasil hoje chora o Dia das Crianças. José Antônio Leitão, precisamos brigar para uma verba do royalty do petróleo ser direcionada para a educação. Cobrar transparência da verba do investimento para a educação. Excelente ideia, Zé. Isso aí eu acho que devia fazer mesmo. Não, mas foi aprovado o recurso do pré-sal para a educação, né? Era 75. Eu não sei hoje como é que está isso, se a lei caiu ou não caiu, mas foi aprovado no governo Dilma, que inclusive era contra. O relator da lei era o deputado André Figueiredo. Eu sei porque eu estava em Brasília acompanhando essa votação. Era o deputado André Figueiredo do Ceará, relator da lei do royalty de petróleo para a educação. Aí ficou destinado 75 para a educação e 25 para a saúde pública. Só que, né, hoje eu não sei como é que tá, se a lei caiu, se a lei existe ou não existe mais. Eu queria pedir a Sol para pedir o menino dela para vir aqui. Pede aí, Giovanni. Ele foi no banheiro. Então, o que a gente precisa entender, é que a gente precisa se unir, né? Os gestores, os governantes precisam se unir para poder, não dá a volta aqui, ó. Precisam se unir para a gente deixar um legado, deixar um país diferente para as crianças do nosso país. Espera aí só um pouquinho que eu vou colocar você aqui para falar, tá? Só um minutinho. Então, Maico, você tem 1 minuto aí para dar um adeus pro pessoal. Queria agradecer mais uma vez aqui o espaço, desejar a todos um bom final de semana, um bom feriado. Acho que fica as reflexões do que a gente discutimos aqui um pouco, né? A gente pensar o que a gente quer, que a gente falar de criança, é falar sobre educação e educação pública, né? De qualidade, universal, para que as pessoas tenham acesso e assim possam construir uma vida melhor para todos, né? Então agradecer a todos, desejar um feliz Dia das Crianças para todas as crianças do Brasil, né? E até a próxima. Bom, vamos lá. Vou conversar com a criança aqui rapidinho para a gente terminar o nosso programa. Fala para todo mundo, como é que você chama? Danilo, o que sua mãe te deu de presente hoje no Dia das Crianças?
um carregador e 2 slides. Nossa senhora, que presente chique. Agora você que vai encerrar o programa para mim. O que você tem para dizer para as crianças? Boa tarde, todas as crianças. E continua colocando o dedo na ferida. É isso aí, é isso aí. Vamos continuar colocando o dedo na ferida. Tchau, tchau para todo mundo. Fiquem com Deus. Você acabou de ouvir o programa Colocando o Dedo na Ferida. 2